Olá, Jesus é o nosso Senhor. Estamos novamente aqui para dar continuidade ao nosso estudo bíblico, os fundamentos da liderança cristã, baseado neste livro, os fundamentos da liderança cristã, livro da editora Árvore da Vida. E hoje nós estamos chegando na lição de número 10, num total de 12 lições desse volume 1. Mas posteriormente a editora já está lançando o volume 2, então nós daremos continuidade, o Senhor assim o permitindo. E nessa lição hoje, número 10, nós vamos dar também continuidade desde a lição número 9. O tema é o mesmo, o título: Lições aprendidas dos reis de Israel. Hoje vai ser a parte 2. Na lição 9 nós vimos a parte 1. Hoje na lição 10 a parte 2 e na lição 11ª, na semana que vem, nós vamos ver a parte 3. Depois nós iremos concluir essa primeira parte do estudo desse volume 1 com a lição número 12, o tema Líderes Planejam. Então hoje, repetindo, nós vamos dar continuidade à lição de número 9, título Lições aprendidas dos reis de Israel. Eu não sei quanto a vocês que têm acompanhado já por essa 10ª lição hoje, são 10 semanas que nós estamos junto a esse estudo, e eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho compreendido mais a questão dos fundamentos, compreendindo mais a necessidade que Deus tem com respeito ao seu propósito, a formação de homens adequados, homens que eu digo ser humano, homens e mulheres, para a condução da sua obra em toda a terra. Eu, apesar que já fui batizado, regenerado há cerca de 29 anos, então, portanto, são 29 anos lendo a palavra, 29 anos buscando em servir ao Senhor. É bem verdade que em todo esse período todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Não há ninguém aperfeiçoado ainda no nosso meio, não tem ninguém pronto no nosso meio. Então é dia a dia, é o que eu tenho falado, tenho usado muito o versículo de Lucas, capítulo 9, versículo 23, eu tenho usado muito a questão que é dia a dia. Nós cristãos precisamos entender que tudo está debaixo da permissão do Senhor, tudo está debaixo da autoridade de Deus, e o homem não pode fazer absolutamente nada. Nós somos servos do Deus Altíssimo, embora tenhamos o livre-arbítrio, mas nós nos posicionamos para servir ao Senhor, nos posicionamos para ser úteis à sua obra e também úteis ao seu encargo hoje no Novo Testamento, que é a edificação da igreja. Vimos isso de uma maneira bem concentrada, que o negócio de Deus no Novo Testamento é a igreja. No Antigo Testamento era a formação de um povo, o povo judeu, os israelitas, e esse povo então, durante toda uma caminhada no deserto, onde o Senhor, por meio de vários líderes como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, os profetas, todos eles cooperaram para o propósito de Deus no Antigo Testamento, que era ali, desde o início de um altar levantado por Abraão, depois de uma vida de tenda em tenda, depois foram progredindo já na pessoa de Moisés, a construção do tabernáculo, e depois a construção do templo na época dos reis, na pessoa de Salomão, e várias profecias foram mencionadas nesse período dos reis, um período muito conturbado, onde por causa da dureza do coração, por causa de abandonar o Senhor, o reino então foi dividido. Isso desagradou muito o coração de Deus. E depois esses dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, que compreendia ali num todo o reino de Israel, esses dois reinos, esses dois reis, tanto o rei que predominava no norte e o rei que predominava no sul,
todos esses dois reinos, podemos dizer assim, eles foram levados cativos, o reino do norte para a Assíria e o reino do sul, ou o reino de Judá, para a Babilônia. Então isso foi uma lástima, o povo de Deus, o povo que tinha a presença de Deus, o povo que tinha a arca de Deus, e eles serem levados cativos, tudo isso por causa da desobediência. E depois então iniciou a era do Novo Testamento, onde o próprio Deus, na pessoa de Jesus, o Deus encarnado, de acordo com João capítulo 1, versículo 14, mas desde o Antigo Testamento já havia menção da vinda do Messias para a restauração de todas as coisas, e vemos então no Novo Testamento o estabelecimento da igreja de acordo com a própria palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 16, onde a palavra igreja pela primeira vez é mencionada em toda a Bíblia. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quem edifica a igreja é o Senhor Jesus, quem é o fundamento da igreja é o Senhor Jesus, de acordo com 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, e hoje nós, pela graça e misericórdia de Deus, nós fomos introduzidos nessa igreja por meio da regeneração, por meio do crer, por meio de nos tornarmos um filho de Deus, ter agora em nós a vida divina, a vida incriada. Então hoje, quem nós somos? Nós somos membros do corpo de Cristo. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Então, o empreendimento de Deus hoje no Novo Testamento é a igreja. Na lição número 9, a anterior a essa, nós começamos a falar então as lições aprendidas com respeito aos reis de Israel. Nós vimos ali um paralelo entre Saul e Davi. Nós vimos que, por serem seres humanos como nós, são pessoas limitadas, pessoas que têm alguma falha em algum ou outra área da sua vida, tiveram falhas, como todos nós, repito, só o Senhor foi um homem perfeito. Mas nós vimos que Saul, ele era muito limitado, e na verdade ele não tratou com essas suas limitações, ele não soube ali administrar, ele foi incapaz de se arrepender nos momentos cruciais da sua vida, em especial quando o profeta Samuel falava com ele. Então, infelizmente, ele foi um rei, ali podemos dizer assim, nécio, ele foi um rei imprudente, e isso custou o seu reino. Ele, que era da menor tribo de Israel, a tribo de Benjamim, e a sua casa era da menor família, também nós vimos sobre isso, e ele poderia então ser eternamente grato a Deus por não ser ninguém e de repente se tornar o rei de Israel. Então somente ele deveria obedecer a palavra de Deus, então somente ele deveria obedecer o representante de Deus, a boca de Deus, que na época era Samuel, mas não, infelizmente, também como nós já vimos, o orgulho, a soberba, a ambição, me perdoe essa palavra, esse demônio que habita em nós, personificado pelo pecado, todos nós temos essa semente da rebelião dentro de nós, todos nós temos essa questão de orgulho, inveja, todos nós. Por isso, repito, dia a dia nós precisamos mortificar os feitos do velho homem. E Saul, infelizmente, poderia ser um grande rei, e o seu legado poderia ser muito grande, ele poderia ser reconhecido, porque, afinal de contas, foi o primeiro rei. Mas não, toda a sua incapacidade, toda a sua limitação, todo o seu coração duro, toda a sua altivez, deixou ser movido pela inveja, deixou ser movido pela ira, e isso custou então o seu reino. E Davi, o paralelo de Saul, nós vimos, ele foi totalmente o contrário. Embora também ele fosse limitado, você que conhece a história de Davi, você vê quantas e quantas limitações ele tinha, quantos e quantos apertos ele passou,
mas Davi, porque tinha a presença do Senhor, e eu gostaria também de aplicar, ele era alguém grato a Deus, porque semelhantemente ele era humilde, ele foi rejeitado de forma indireta, falando, ele foi rejeitado pelos próprios familiares, e então ele era alguém que poderia ser revoltado, mas não, ele buscava a presença do Senhor, por isso que a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele então foi ali com a experiência, com a presença do Senhor, ele foi sabendo administrar as suas limitações, administrar as suas fraquezas, e então ele conseguiu superar todas as adversidades. Davi conseguiu superar todas as adversidades, sejam reis inimigos, sejam povos inimigos, até mesmo limitações e adversidades internas, onde nós vimos naquela situação de 1 Samuel capítulo 30, na cidade de Ziclague, onde os filisteus haviam saqueado toda a cidade, e quando Davi chegou, porque nem Davi nem os seus valentes estavam neste momento, então quando chega lá, os seus próprios soldados, aqueles que viriam a ser os valentes de Davi, queriam apedrejar Davi. Então ali nós vimos também na lição anterior, como que é difícil você ser julgado pelos os de dentro, é o chamado fogo amigo. Isso é muito comum ocorrer, infelizmente, no cristianismo de modo geral, mas como nós estamos aqui em um estudo bíblico, eu gostaria desde já de novamente abrir os seus olhos, muito cuidado com respeito ao orgulho, à ambição na liderança da igreja, em especial a desonra para com os líderes. Os líderes são apenas pessoas por um lado, são apenas membros do corpo de Cristo, mas os líderes são os representantes de Deus, os líderes são a boca de Deus, os líderes são a direção de Deus. Se a liderança se equivoca em uma ou outra ocasião, não é motivo para a liderança ser desqualificada, não é motivo para a liderança ser motivo de palavras na boca das demais pessoas, fazendo comentário. Nós precisamos aprender a abençoar a liderança. Por quê? Porque o empreendimento, a igreja é de Deus, é Deus quem coloca, é Deus quem tira, e nós não precisamos ficar dando ajudinha a Deus. Deus não precisa de ajuda, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quanto aos liderados, eles precisam fazer a sua parte, que é dar honra aos líderes, cooperar com os líderes, orar para com os líderes, de acordo com Hebreus 13, versículos 7 e 17, e o mais é Deus quem faz. É óbvio, é claro que em alguma ou outra ocasião, isso é muito difícil ocorrer, não é impossível, mas quando a liderança está conduzindo a igreja a pecar, como eu disse, eu não creio que haja isso no nosso meio, no meio cristão, repito, não é impossível, mas quando isso ocorre, é óbvio que os demais membros do corpo de Cristo não podem ser coniventes com essas questões, sendo levada a igreja a praticar coisas ilícitas, mas repito, eu prefiro crer que isso não há no nosso meio. Então, fora essas questões grosseiras, uma ou outra falha no bom sentido, um ou outro equívoco no bom sentido, que não desmerece as pessoas, que não venha colocar aqui o nome do Senhor e nem a igreja como ignomínia, como vergonha diante da sociedade, ainda assim os liderados devem se submeter. Nós vemos na experiência de Noé, onde quando terminou o dilúvio, as águas baixaram, Noé então ficou tão satisfeito que plantou uma vinha e tomou ali o vinho e embriagou-se. O sentimento dele não era esse, ele estava muito alegre pelo término do dilúvio, e um dos seus filhos, chamado Cã,
viu a nudez do pai, porque Noé, enquanto estava embriagado, tirou a sua roupa, ele se despiu, e esse filho, ao invés de cobrir a nudez do pai, ele chamou os outros 2 irmãos, Sem e Jafé, e expôs a nudez do pai. Então, quando Noé se tornou sóbrio, Noé então amaldiçoou essa atitude do seu filho Cã. Então, é um princípio para nós precisamos cobrir, nós precisamos orar, nós precisamos abençoar quando uma ou outra questão ocorre com alguns da liderança. Deixo bem claro, eu não estou dizendo aqui colocar panos quentes, eu não estou dizendo aqui encobrir pecado, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, de repente, algum equívoco que ocorre, não nas questões morais, não nas questões de pecado, não é isso que eu estou dizendo, e então fica entre 2 pessoas. Você então não deve pegar essa questão ocorrida e espalhar para os demais irmãos. Então, se você ficou sabendo, você chega até esse outro irmão, você chega até essa irmã, estou dando exemplo, e tem comunhão, leva a luz de Deus por meio da palavra, onde ali, se há um arrependimento, esse assunto termina por ali, não ofende o corpo de Cristo, não é algo que você vai ser conivente com o pecado, e também guarda e recupera esse irmão ou essa irmã diante da igreja, ao ponto, se você, algumas vezes socorre, se existe pessoas que têm, me perdoe falar assim, que é como um rádio FM ou AM, que gosta de dar a primeira notícia, já fica sabendo, sai espalhando para toda a sociedade, você poderá ser julgado diante de Deus, porque você, como membro do corpo de Cristo, você foi levantado para cooperar com a edificação de Deus, você foi levantado para ser o ministro da reconciliação, recuperar um irmão, recuperar uma irmã, porque todos nós somos passíveis de queda, mas o levantar pertence ao Senhor. Sempre que chegar alguma coisa até você, você precisa fazer a pergunta: quem me fez saber? Foi Deus, para que eu possa orar e recuperar essa pessoa, ou foi Satanás que me fez saber para eu julgar e acusar? Então nós precisamos discernir o porquê que essa situação chegou até nós. Termino esse ponto deixando claro, eu não estou dizendo aqui encobrir pecados, eu não estou dizendo aqui para você ser conivente com as coisas erradas. Estou dizendo que, no mínimo, você leva a situação até Deus e Ele vai te dar a direção como você deve agir. Então, Davi, ele soube superar as adversidades, mesmo as internas. E por isso, ele deixou um legado muito grande. Até hoje, ele é lembrado pelos israelitas como o rei mais querido, o rei mais lembrado, e até hoje o seu túmulo é visitado ali em Jerusalém. Eu tive a oportunidade de ir até Israel há cerca de uns 3 anos e com o guia turístico nós passamos nesse lugar onde está o túmulo de Davi, e de fato muitas e muitas pessoas, todos os turistas, né, que vão até lá, é um ponto certo de passagem, nessa questão do túmulo de Davi. É claro que é só uma questão física, mas estou dizendo aqui um legado que de fato esse homem deixou para o povo, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, e esse princípio nós deveremos aprender. O que é um legado? Já que eu falei que ele deixou um legado para o seu povo. O que vem a ser um legado? Legado é um comportamento, é um trabalho, são obras, são exemplos que são deixados, seja para a família, seja para amigos e até mesmo para a igreja e, por que não, para um povo. Foi o caso de Davi. Então, é um comportamento, é um trabalho, são obras, é alguma coisa de positivo que a pessoa deixa e ela sempre será lembrada. Então, isso é um legado, é uma definição bem simples para que possamos entender.
E em especial a liderança. Se uma liderança deixa um legado positivo, isso é importante porque vai implicar na continuidade da sua liderança. Então, por isso que é de suma importância que os líderes aprendam a deixar legado para as pessoas que irão suceder nesta caminhada até a chegada do reino eterno do Senhor. Então, sempre nós precisamos observar o nosso comportamento, a nossa maneira de vida, o que nós estamos praticando. E repito, se você é um líder, você precisa observar ainda mais, porque há pessoas dependentes de você e pessoas poderão ser ajudadas pela sua maneira de vida que você pratica hoje. Então, nós iremos ver nessa lição hoje, de número 10, alguns exemplos, alguns legados que o nosso rei Davi, ele deixou. O primeiro item que nós podemos pontuar aqui é a questão da coragem. Davi, nós vimos já em lições passadas, ele era alguém que arriscava a sua vida pelas ovelhas. Desde jovem, ele já era um cuidador de ovelhas. Desde jovem, Davi apacentava as ovelhas de seu pai, e em um período nós vimos que um urso e um leão havia ali atacado o rebanho, e Davi não pensou duas vezes. Em uma oportunidade, ele chegou a arrancar a ovelha da boca do leão, ou seja, era alguém totalmente intrépido. Por quê? Porque ele dava valor às ovelhas, ele dava valor ao rebanho do seu pai, isso desde jovem. É claro que hoje nós precisamos aplicar isso à questão espiritual. As ovelhas somos nós somos as ovelhas, de acordo com Ezequiel, fala que nós somos ovelhas do Senhor, e como líderes, ainda mais nós precisamos dar valor às ovelhas, que são os irmãos. Por isso que cansativamente eu tenho falado nas lições anteriores, que o líder é aquele que supervisiona. Um líder é aquele que não mede esforços para apacentar os irmãos, em especial irmãos novos que começaram a congregar recentemente, irmãos novos que começaram a congregar e ainda não tem muito conhecimento da palavra. Nós então precisamos, como líderes, sacrificar o nosso final de semana em algumas vezes. Eu não estou dizendo aqui para você não dar atenção para a sua família, não é isso, mas eu penso que se nós soubermos administrar um pouquinho a mais o nosso tempo, nós pelo menos uma vez por semana, nós conseguiremos reservar um período de algum dia, seja um momento à noite depois do trabalho, que seja um momento num sábado à tarde, ou num domingo à tarde, ou num domingo à noite, nós poderemos sim separar, reservar um tempo para o apacentamento, para as visitas, para uma reunião extra de grupo familiar de cuidado mútuo, que são as reuniões de casa. Alguns lugares chamam reuniões de células, onde ali são reuniões pequenas, reuniões familiares, onde pode ter um cuidado melhor. Então, no lado espiritual, como Davi, nós precisamos apacentar as ovelhas, não temer as investidas de Satanás. As pessoas precisam de um pastor, pessoas que cuidam, as pessoas precisam ser alimentadas, e essa é a função de qualquer líder, seja lá o segmento que você lidera na igreja. Então Davi, o primeiro legado que ele deixou foi que ele tinha coragem. Davi não temia nenhum rei, reis que inviabilizavam o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Davi ia com os seus soldados, vencia reis e reinos, e Davi então, ele introduziu uma era de paz durante o seu reinado, onde então Salomão pôde edificar o templo. Nós vamos ver hoje um pouco sobre isso. Salomão pôde edificar o templo porque na época de Salomão ele já não tinha inimigo nenhum para lutar, porque o seu pai Davi havia eliminado todos eles. Então o primeiro legado de Davi é a coragem. Hoje nós precisamos ter coragem.
Nós não temos o espírito de covardia sobre nós. Paulo falou isso para Timóteo. O espírito que está em nós não é um espírito de covardia. Nós precisamos ter fé, nós precisamos exercitar o nosso espírito e no Senhor ter a ousadia para pregar o Evangelho, desatar os laços do diabo, libertar as pessoas para que elas possam ter esse mesmo desfrute que nós temos da pessoa do nosso amado Senhor Jesus. Davi também foi muito resiliente, ele tinha perseverança, Davi não desanimava fácil, isso face às adversidades. Como eu disse há pouco, as adversidades externas, os inimigos, e as internas, como foi nessa experiência de 1 Samuel capítulo 30. E também desde jovem, antes de se tornar um rei, ele era rejeitado pelos próprios familiares, naquela ocasião que Samuel foi até a casa do seu pai Jessé, pai de Davi, para ungir Davi, e lá, nem digno de ser chamado para estar à mesa, Davi foi. Ele era desqualificado, eles não tinham nenhuma pretensão que Davi poderia ser útil a Deus, por isso que nem chamado à mesa foi, e acabou que ele foi escolhido para ser o rei de Israel. E Davi também, ele tinha uma visão futurista. Davi também, ele era alguém que ele não olhava apenas as coisas dessa terra. Davi tinha uma visão muito longa, muito ampla. Davi, ele enxergava antes, ele enxergava mais, por isso ele enxergava além. Então a visão de Davi, ela era muito ampla, era uma visão muito macro, porque embora estivesse no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo de Deus ainda não habitava dentro do homem, no Antigo Testamento, o Espírito, ele entrava no homem, agia e depois saía. Isso está muito claro na pessoa de Sansão, o juiz, ali declarado e relatado no livro de Juízes. Somente no Novo Testamento, após a vinda de Jesus, após a sua morte, após a sua ressurreição, onde ele disse que não deixaria os discípulos, os apóstolos, órfãos, ele diz: enviarei o outro Consolador. Depois ele fala: voltarei, mostrando que esse Consolador é o próprio Senhor Jesus. E chegando então em João 20, 22, nós vemos ali que o Senhor, ele soprou sobre os discípulos, e então o Espírito Santo agora passou a habitar dentro do homem e dentro de todos aqueles que viessem a crer e receber o Senhor Jesus, de acordo com João capítulo 1, versículos 12 e 13. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no homem. No Novo Testamento, aos regenerados, aos que creem, aos que confessam, o Espírito habita dentro de nós. Então, mesmo que no Antigo Testamento ainda não era assim, mas Davi já tinha uma visão visionária, se é que eu posso dizer assim. Ele tinha uma visão muito ampla, muito macro, com respeito ao propósito, com respeito à necessidade de Deus. Isso está muito de acordo com a função de um presbítero hoje, que é ser um bispo. Ser um bispo é ser um supervisor. A função de um presbítero, a função de um líder da igreja é supervisionar a igreja. E para supervisionar, você tem que ter uma visão de cima, você tem que ter uma visão ampla, você tem que ter uma visão macro, você tem que ter uma visão maior do que os liderados. Um líder não pode ter uma visão com alcance do mesmo tanto que um liderado, senão ele não é um líder. Um líder precisa enxergar mais. E um líder também, tomando a experiência de Davi, é aquele que tem que matar um leão por dia. Todos os dias, até mesmo as questões seculares, se você é um gerente de farmácia, se você é um diretor de empresa, se você é uma diretora de escola, se você é um advogado, se você é um médico, não importa a sua colocação no mundo secular. Todos os dias você tem que tomar uma decisão.
as mães que o digam, as mães que cuidam dos filhos, os pais. Então, um líder é aquele que precisa matar um leão por dia. Por isso que a palavra diz dia a dia. Então, Davi, ele enfrentava, as situações constantes antes de se tornar um rei, depois que foi ungido rei, porque quando Davi foi ungido rei, até sentar no trono, foram dezenas de anos. Ele teve que esperar Saul liberar o trono. E Davi sabia que Deus colocou, Deus tira. Por pelo menos 2 oportunidades ele teve de eliminar a vida de Saul para que ele pudesse assumir o trono. Mas Davi temia a Deus e ele jamais tinha o desejo de tocar no ungido de Deus. Uma oportunidade onde Saul estava dormindo e Davi chegou bem próximo e cortou um pedaço da roupa, da orla de Saul. Aquilo ali deu uma taquicardia nele, o seu coração disparou e ele se arrependeu imediatamente. Isso vem confirmar o que eu falei no início dessa lição. Os líderes, nós devemos abençoá-los, nós devemos honrá-los. Não fique com o nome de líderes na sua boca, comentando, fazendo comentário na mesa de almoço, na mesa de jantar. Você, a sua esposa, você, minha irmã, você e o seu marido, não façam comentários que venham a denegrir, que venham a desonrar a imagem dos líderes. Tão somente cabe a nós abençoá-los. Então, é dia a dia que um líder precisa estar prosseguindo, e é um leão por dia. E quando Davi, então, estava chegando no final da sua vida, Davi, mais uma questão visionária que eu estou dizendo, a questão de ter uma visão bem ampla. Davi, então, chama Salomão e dá a instrução, o que deveria ser feito após a morte. Então, Davi, por isso que é um legado que Davi deixava, era algo assim que impressiona até os dias de hoje. Por quê? Porque Davi, ele se preocupava com o futuro. Davi era um homem que, de fato, ele não pensava nessas coisas terrenais apenas. Davi era um homem que tinha uma visão totalmente panorâmica. Então, nessa oportunidade, quando ele estava chegando ao final da sua vida, ele chama Salomão, o seu filho, e dá instruções para Salomão. Então, ele dá instrução para o seu filho Salomão e fala o que Salomão deveria fazer após a morte de Davi. Isso está em 1 Crônicas. Vamos ler essa passagem que é muito importante. 1 Crônicas, capítulo 22, lição número 10 hoje, as experiências com os reis de Israel. Então, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 6, eu estou dizendo aqui alguns pontos sobre o legado que o rei Davi deixou. O segundo item que eu estou falando deste legado é alguém que tem uma visão do futuro. O primeiro ponto, ter coragem. Davi era um homem que tinha coragem. E o segundo ponto, alguém com uma visão do futuro. Então, 1 Crônicas 22, 6, a instrução que ele dá para Salomão. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância. Isso aqui quer dizer que Davi, ele havia derrotado todos os reinos e reis que haviam na sua era, na sua época, nos seus dias. Foi onde eu disse anteriormente que Davi trouxe uma paz, mesmo que essa paz foi a custo de sangue. Então Davi, a função dele nessa terra, dada por Deus, foi derrotar os inimigos, preparar um período de paz, para que o templo do Senhor fosse edificado. É um princípio muito forte esse. Primeiro item, a edificação de Deus ocorre em períodos de paz.
Se tem paz, tem edificação. Se não tem paz, não tem edificação. Então, mesmo que a função de Davi fosse derrotar os reis a custo de sangue, mas a função para ele não era edificar o templo. A função de edificar o templo coube a Salomão. Então, quando a profecia fala que um descendente de Davi edificaria, é claro que aqui no contexto, esse descendente era Salomão, o seu filho na carne, que edificou o templo. Mas em visões e interpretações espirituais, o descendente de Davi seria Jesus Cristo. E Jesus, homem, veio da descendência de Davi e ele edificou casa para Deus, que foi o estabelecimento da igreja. Então esses princípios, essas terminologias, essas figuras na Bíblia, nós precisamos entender. Então, Davi chama Salomão, eu não vou ler o texto todo, você pode depois desenvolver do versículo 6 de 1 Crônicas 22 até o versículo 19. Então eu só pontuei aqui que Davi, o legado que ele deixou com respeito a essa questão de visão, ele deixou tudo pronto para Salomão, para a edificação do templo. Então ali dá a instrução todinha para Salomão, mostrando, afirmando o que eu estou falando, que Davi não era um homem qualquer. Um líder, você que é um líder, você que lidera alguma área da igreja, a sua visão não pode ser micro, a sua visão não pode ser mínima. Com todo respeito falando, dos liderados até pode ser, mas o nosso encorajamento, como Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13, é aperfeiçoar todos os irmãos, aperfeiçoar todas as irmãs, para que não haja hierarquia na igreja, para que todos possam caminhar juntos, mas aqueles a quem Deus estabeleceu funções de liderança, essas pessoas necessariamente precisam ter uma visão mais ampla. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa considerar agora mesmo como é a sua visão na igreja. Se você faz e pratica o feijão com arroz, se você faz e pratica o café com leite, ou você como líder, você minha irmã como líder de mulheres, líder do serviço jovem, líder do serviço de criança, não importa o segmento, você precisa, como todos os demais líderes, em especial presbíteros e diáconos, vocês precisam dormir, deitar e levantar com as coisas de Deus na sua mente. Com respeito, Senhor, o que eu posso fazer para desenvolver esse serviço? Senhor, o que eu posso fazer e como fazer para formar uma equipe para me auxiliar, por exemplo, no serviço de cozinha? Senhor, aponta para mim, irmãos e irmãs, como que eu posso aperfeiçoá-los para me ajudar, por exemplo, no serviço de inscrição, para que possa me auxiliar no serviço de apacentamento, levantar um grupo de irmãs para serem irmãs que visitam as demais irmãs durante o dia, aquelas que têm condições, visitar as idosas, visitar as doentes. Então, eu quero chamar a sua atenção que como um líder, você precisa ter uma visão mais ampla. Não é aquele serviço feijão com arroz, isso são tudo força de expressão. Uma quarta-feira, 14h, pegar a maletinha, pegar a Bíblia, pegar uma porção de algum livro e fazer uma visita de meia hora, 40 minutos e vir embora. Não é isso que nós estamos falando aqui. É você buscar diante de Deus: Senhor, aperfeiçoa o meu serviço. Senhor, primeiramente, amplia a minha visão, a quem que eu estou apacentando, o porquê e para quê. Não é, Senhor, uma simples visita, mas que essa visita possa restaurar essa vida. E de repente, Senhor, a minha visita àquela irmã, a mãe dela que não é cristã, a irmã dela que não é cristã, vai estar naquela esfera. Senhor, dê-me graça, ou dê-nos graça, para que possamos, por meio dessa visita, ganhar essas pessoas.
E que não seja uma visita, Senhor, mecânica, que não seja uma visita por constrangimento, mas por uma visão, por um amor. Por quê? Porque nós apacentamos ovelhas. E se você tem esse sentimento, você na sua casa, no momento de folga, você vai estar orando e você vai estar achando maneiras, vão vir nomes na sua mente para você formar uma equipe. E agora quem é você? Você é líder dessa equipe de visita. É isso que eu estou falando. Um líder, ele precisa ter uma visão mais ampla, uma visão mais macro. É isso que o rei Davi tinha. Ele poderia, eu não vou edificar templo, Salomão se vira. Não, vocês vão ver que ele fez o máximo que ele poderia fazer. Então, embora soubesse que Salomão edificaria o templo, Davi fez os preparativos. Em 1 Crônicas 22, novamente, versículo 5, embora soubesse que Salomão iria edificar, mas Davi, ele fez a sua parte. 1 Crônicas 22, 5, pois dizia Davi: Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que me há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para o nome e glória, e em todas as terras providenciarei, pois para ela, a casa, o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. O que é isso? Um líder visionário. O que é isso? Um líder que não se preocupa apenas com a sua era, mas ele tinha uma visão futurista. Esses princípios são ricos demais. Muito ricos esses princípios. Eu encorajo vocês a lerem todos esses versículos. E ele não só preparou os materiais, Davi não só preparou os materiais, mas também preparou profissionais da área para cada segmento. O mesmo Crônicas 22, versículos 15 e 16. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros e pedreiros, e carpinteiros e peritos em toda a sorte de obra, de ouro, de prata, e também de bronze e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. O que é isso? Davi preparou todas as coisas. Por quê? Porque ardia no coração dele que a vida dele, o viver dele, era para agradar ao Senhor. Você entende por que foi o rei segundo o coração de Deus? Você entende porque até hoje os judeus lembram deste rei? Porque deixou um legado muito grande. Preparou também, além disso, a base do templo. Qualquer construção, necessariamente você precisa de um terreno. Com aquela experiência que ele teve de ter levantado o censo, instigado por Satanás, você se lembra? Onde morreram 70.000 pessoas, nós vimos na lição anterior. Com aquela experiência, quando ele se arrependeu e ele olhou para o monte, a eira de Ornã, o Jebuseu, e viu o anjo com a espada desembainhada, ele se arrependeu e colocou no coração que ali seria edificado a casa de Deus. Por isso que imediatamente em 1 Crônicas 21, ele vai até o Jebuseu, Ornã, e compra aquela área. 1 Crônicas capítulo 21, versículos 28. Vendo Davi, naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Então, quando ele viu aquele anjo que estava para destruir todo o povo, ele se arrependeu. O anjo colocou a espada na bainha. Aquele lugar que o anjo estava, a eira de Ornã, o Jebuseu, Davi comprou e colocou no coração que ali seria feito a casa de Deus. 1 Crônicas 22, versículo 1, disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel.
Então Davi não só preparou o material, Davi não só preparou os profissionais, Davi deu instrução para Salomão, Davi comprou o terreno. Você tem dúvidas que este homem tinha uma visão visionária? Ele era um visionário, melhor dizendo, tinha uma visão macro. Semelhantemente na igreja, nós precisamos deixar o terreno pronto para a geração futura. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Se o Senhor tardar 15, 20, 30 anos, 40 anos, muito provavelmente a maioria de nós não estaremos aqui. Mas o que nós estamos deixando? Que base nós estamos deixando? Qual legado nós estamos deixando? Eu gostaria que você ouvisse essa palavra e considerasse essa palavra. Mas Davi deixou muito mais. Davi é maravilhoso, maravilhosa a sua história. Em 1 Crônicas 28, Davi não só deixou o terreno preparado, mas Davi também deixou a planta. Você que me ouve por esse canal do YouTube, isso não te impressiona? 1 Crônicas capítulo 28, versículos 11 e 12. Deu Davi a Salomão seu filho a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório, também a planta de tudo quanto tinha em mente. E aqui a leitura vai discorrendo. Davi deixou a planta, Davi deixou tudo preparado para Salomão. E como eu disse, além de deixar os profissionais, isso está mais claro em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 15, deixou todos os profissionais. E também em 1 Crônicas, capítulo 23 a capítulo 27, repito, 1 Crônicas, todo o capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, 26 e 27, ali detalha que Davi designou os levitas, Davi designou os sacerdotes, Davi designou os cantores, os porteiros, os oficiais. O homem deixou tudo pronto. Davi deixou tudo pronto para Salomão. A Salomão só coube construir o templo. Outro legado, e o último ponto, com respeito ao legado. Davi também deixou um legado muito importante com respeito a como lidar com os bens materiais. Em 1 Crônicas 29, versículos de 1 a 9, 1 Crônicas 29, ali fala que Davi, afora tudo que havia preparado, o ouro, eu falei sobre isso em lições anteriores, o ouro e a prata do tesouro particular que ele tinha, ele ofertou. 1 Crônicas 29, 3, e ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus. Então, além de tudo que ele havia preparado, com abundância, Davi ofertou do seu tesouro particular. Qual foi a reação, qual foi a consequência disso? Essa atitude motivou líderes do povo a ofertarem com abundância, porque tinha o exemplo da liderança. No versículo 6 de 1 Crônicas 29, então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para a casa do serviço, a casa ao Senhor, 5.000 talentos de ouro, 10.000, e aí vai falando, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. Então, essa atitude de um líder, de ser desprendido com respeito às coisas materiais, não ser avarento, ter uma visão futurista, essa atitude chegou até os outros líderes, os cabeças de família, e eles praticaram exatamente a mesma coisa, não por constrangimento, mas por uma visão. Então observe você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve por este canal do YouTube, peço que você faça a sua inscrição, se não é inscrito,
para que você possa participar desse estudo bíblico, entrando aí na playlist, vendo as lições anteriores. Se possível também, compartilha esse link com seus amigos, familiares, porque esse estudo, ele é muito profundo, porque estamos aqui tocando na genuína palavra de Deus, e como um servo de Deus, você precisa ter essa visão ampla com respeito a como cooperar com Deus. Então, faça sua inscrição, se você tem interesse de continuar acompanhando. Penso eu que vai ser bênção na sua vida, como já tem sido na vida de muitas pessoas. Desfrutar da palavra do Senhor é a nossa necessidade. Então Davi, ele influenciou positivamente, o seu legado foi muito grande para com todo o povo de Israel. E se você analisar, como nós já vimos anteriormente, no capítulo 17 de Deuteronômio, ali falava que o rei não poderia acumular riquezas. E o que me falar de 1 Crônicas 29, versículo 28, se Deuteronômio 17 diz que o rei não poderia acumular riquezas, e o que diz 1 Crônicas 29, 28? Morreu Davi em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Será que Davi teria aqui desagradado a Deus? Porque Deuteronômio fala que não poderia acumular riquezas, e aqui em 1 Crônicas 29 e 28 fala que ele morreu em dias, vários dias, morreu em ditosa velhice e acumulou ouro, pratas e outras coisas mais. A questão é que Davi não se apoiava nos seus bens. Esse é o princípio que eu gostaria de falar. Como está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, eu acho pertinente ler Deuteronômio capítulo 8, gosto muito desse versículo, capítulo 8, versículo 17, diz o seguinte: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Então Davi, não foi uma questão que ele desobedeceu à palavra de Deus, é porque ele não apoiava os seus bens, ele não se apoiava em seus bens, mas ele tinha 100% de confiança e fé em Deus. Portanto, os bens que ele tinha eram coisa de somenos no seu coração. Tanto é que quando o Senhor precisava, no caso, para edificar o templo, ele ofertava sem avareza. Então, a questão de não possuir bens é uma questão que isso facilmente rouba o coração de qualquer homem, qualquer mulher. Por isso que se você não tem, é menos um risco que você corre de ser avarento. Mas não é pecado, ao pé da letra da palavra, você ter os seus bens. Se você pode ter uma melhor casa, você pode ter. Se você pode andar no melhor carro, ande no melhor carro. Mas não coloque o seu coração nessas coisas. É isso que a palavra está dizendo. O amor ao dinheiro, o amor aos bens é a raiz de todos os males. Espero que você tenha entendido. Ok, o último ponto para finalizar essa lição de número 10, a lição maravilhosa. Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito empolgado com este livro, Fundamentos da Liderança Cristã. E já estou aguardando chegar ao volume 2 para nós darmos continuidade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar ainda nesse restante desse volume 1. Davi era um formador de equipe vitoriosa. Um grande líder é aquele que produz líderes. Um grande líder é aquele que forma a equipe. Na igreja, não importa o segmento que você atua, necessariamente você precisa ter equipe. Não abrace os serviços da igreja sozinho. Não seja aquela pessoa que faça tudo sozinho. Você precisa ter o coração de inclusão, incluir as pessoas.
O maior desafio de um líder é delegar e acompanhar. Para você delegar e acompanhar, você precisa ter uma equipe. E Davi, ele era um exímio formador de equipe vitoriosa. Vale lembrar que veio de uma família humilde, como já falamos, até se tornar o grande líder de Israel, um rei lembrado até os dias de hoje. E uma boa liderança, diga-se de passagem, não está baseada na posição que ela ocupa, mas sim no poder, na capacidade de influenciar pessoas. Um grande líder é aquele que influencia pessoas, como eu dei agora o exemplo, na questão de ofertas de riquezas materiais. Davi, por ser uma pessoa desprendida com respeito a isso, ele levou todos os demais a praticarem a mesma coisa. Então o líder não pode se basear na posição que ele está, mas sim na capacidade de influenciar positivamente as pessoas. E por ironia, ao ser perseguido por Saul, vimos já que Saul tinha muita inveja, ele não soube lidar com essas fraquezas. As primeiras pessoas que se ajuntaram a Davi, as primeiras pessoas que se agregaram a ele na caverna de Adulão, quando Davi estava fugindo de Saul, não que ele tinha medo, não que ele estava ali desesperado, não, ele sabia o poder, a força que ele tinha, mas ele não queria tocar no ungido de Deus. Não sei se você me compreende. Se ele fosse lutar com Saul, ele derrotaria Saul. Ele era um homem valente, mas ele tinha a visão que não poderia tocar no ungido de Deus. Então, como não brigar? Quando um não quer, dois não brigam. Então ele fugiu e foi para uma caverna, a caverna de Adulão. E por ironia, quais foram as primeiras pessoas que se agregaram a ele? Pois bem, seu pai e os seus irmãos. Ironia, porque tanto dentro de casa antes de ser um rei, quanto naquele episódio quando o pai mandou ele ver os seus irmãos, foi onde ele encontrou Golias blasfemando contra o povo e contra Deus. E ali os seus irmãos acharam ruim com ele. O que você veio fazer aqui? Você não tem mais o que fazer? Cadê as ovelhas do nosso pai que você deixou lá no deserto? Você é um inconsequente. A própria família rejeitava Davi, mas por ironia, as primeiras pessoas que se agregaram a ele, formando um grande exército, foi o seu pai e os seus irmãos, e depois aqueles homens que eu já falei em lição anterior, amargurado de espírito, em aperto, endividado, gente toda problemática, me permita aplicar, com ansiedade, depressivo, síndrome do pânico, com insônia, nome no Serasa, no SPC, ninguém queria essas pessoas, mas Davi exercitou a inclusão e formou ali cerca de 400 a 450 pessoas, e foi o grandioso exército de Davi, e Davi os aperfeiçoou. Ele se espelhava em Davi, porque Davi era um homem valente. Já falei várias qualidades de Davi, e essas pessoas se tornaram os valentes de Davi. Em 2 Samuel, você que ouve essa lição número 10, essa lição é muito importante. 2 Samuel, capítulo 23, essas pessoas amarguradas que eu acabei de falar, versículo 8, porque foram aperfeiçoadas por Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi. Então cita os nomes dos seus comandantes. E essas pessoas eram quem? Os amargurados de espírito, os endividados, aqueles que a sociedade não queria. Quantos irmãos talvez estão sentados no banco do local de reunião ou no banco do templo, que muitas pessoas julgam por aparência, mas se você tiver o coração de apacentar, se você tiver o coração de fazer uma visita, se você tiver o coração de gastar um tempo com esse irmão, com este jovem, você poderá se surpreender, porque há muitos talentos escondidos hoje entre a irmandade na igreja. Primeiramente, cabe aos presbíteros uma visão de supervisor, uma visão que vai além, descobrir esses talentos e designar diáconos e diaconisas para que possam aperfeiçoar esses irmãos.
O corpo de Cristo, a igreja, ganhará com isso, porque grandes evangelistas poderão estar no nosso meio, grandes pessoas propagadoras do evangelho por meio dos livros, como os comportores. Muitas pessoas podem estar no nosso meio, falta apenas olhos espirituais para descobri-lo, e isso advém de apacentar, visitar, orar, acompanhar, estar perto dessas pessoas. Então Davi fez desses amargurados homens valentes, e alguns deles se tornaram matadores de gigantes. Quem foi o grande matador de gigantes? Davi matou Golias. Segundo Samuel 23, 20, diz o seguinte: também Benaia, filho de Joiada, era homem valente, e Cabzeel, e grandes em obras, valente de Cabzeel, e grande em obras, feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nele matou um leão no tempo de neve. Matou também o egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela a matou. Então alguns deles se tornaram matadores de gigantes, porque tinha um líder que o influenciava positivamente. Não despreze os irmãos e as irmãs. Cada irmão e cada irmã são importantes para o Senhor. Então nós vemos aqui o princípio da formação de liderança. Com essa palavra, penso eu, que é hora de checar como está o exercício do nosso serviço junto à igreja. Se você é um presbítero, observa se você está superintendendo a obra de Deus, se você está supervisionando a obra de Deus. Se você é um diácono ou uma diaconisa, cheque se você está apoiando de fato os presbíteros, se vocês são apoiadores, se vocês são descobridores de novos talentos na igreja, se você de fato deita e levanta pensando na obra de Deus, que é a edificação da igreja, se você é envolvido com as coisas do Senhor, não obstante você trabalha no mundo secular, mas o seu coração está na obra de Deus. É hora de nós fazermos uma checagem com respeito ao nosso serviço junto à igreja. Então hoje na lição número 10, nós vimos que Davi era uma pessoa limitada, era uma pessoa que tinha muitas dificuldades, mas soube lidar, soube ultrapassar essas limitações, confiando no Senhor, e ele foi um rei que deixou um grande legado para nós. Até hoje o seu nome é lembrado em Israel, até hoje é um homem lembrado como segundo o coração de Deus. Foi um homem que tinha muita coragem no espírito, foi um homem que deixou um legado muito grande para a construção do templo. Não só comprou o terreno, como preparou a planta, como preparou os materiais, como preparou os profissionais que iriam executar, como do seu tesouro particular ofertou a Deus, e alcançou paz em todo o seu reino, para que o seu sucessor, Salomão, pudesse tão somente edificar a casa de Deus, e o descendente espiritual seria Jesus Cristo, aquele que estabeleceu o fundamento da igreja e hoje por nosso intermédio está edificando a igreja para o estabelecimento do reino do Senhor. Davi então deixou vários legados para nós, e como líderes que nós também podemos agir dessa maneira, trabalhando na igreja, dependendo do Senhor, invocando o nome do Senhor, procurando os novos talentos, não abrindo mão de ninguém, sendo pessoas que incluem novas pessoas no serviço. O princípio da inclusão, alcançando jovens, alcançando irmãos, alcançando irmãs, e assim nós podemos formar um grande exército para trazer o Senhor de volta. Deus te abençoe, até a semana que vem na lição de número 11. Jesus é o nosso Senhor.